Olá, eu sou Daniele Virgínia Rodrigues e vou falar um pouco sobre a anatomia do sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, como também é conhecido. O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas: pelo coração, que é o órgão responsável pelo bombeamento do sangue, e pelos vasos sanguíneos, que são os tubos por onde o sangue passa. Nosso coração possui 4 camadas, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios têm como função o processo de preparação para o funcionamento de uma bomba, no qual o ar ou os gases contidos no seu interior e na tubulação de sucção são extraídos e substituídos pelo fluido a ser liberado. E a função dos ventrículos é fornecer a força de bombeamento principal que propele o sangue através de circulação pulmonar, partindo do ventrículo direito, ou da circulação periférica, partindo do ventrículo esquerdo. De forma mais simplificada, os átrios direito e esquerdo, que são as câmaras superiores, recebem o sangue, e os ventrículos direito e esquerdo, que são as câmaras inferiores, bombeiam o sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, percebemos apenas a presença de sangue rico em gás oxigênio. Já no lado direito, percebemos apenas a presença de sangue rico em gás carbônico. No coração também estão presentes 4 válvulas. Estas, por sua vez, impedem com que haja o refluxo do sangue, permitindo então com que o fluxo seja contínuo. 2 dessas válvulas estão localizadas entre o átrio e o ventrículo, atrioventriculares, válvula tricúspide e bicúspide, e 2 localizadas entre os ventrículos e as grandes artérias, que transportam sangue para fora do coração, semi-ulnares, válvula pulmonar e aórtica. O coração também apresenta 3 camadas, ou túnicas: o endocárdio, miocárdio e epicárdio. O endocárdio é a camada mais interna do coração. É uma fina camada de tecido composto por epitélio pavimentoso simples sobre uma camada de tecido conjuntivo. Sua superfície é lisa e brilhante e permite com que o sangue corra facilmente sobre ela. O endocárdio também reveste as válvulas e é contínuo com o revestimento dos vasos sanguíneos que entram e saem do coração. O miocárdio é a camada média e mais espessa do coração. Ele é formado por músculo estriado cardíaco, e é esse tipo de músculo que faz com que o coração se contraia. Ele pode tanto impulsionar o sangue quanto o forçar para o interior dos vasos sanguíneos. E terceiro e último, o epicárdio, que é a camada externa do coração. É uma delgada lâmina de tecido seroso. Ele é contínuo a partir da base do coração, com revestimento interno do pericárdio, denominado camada visceral do pericárdio seroso. É nele que se acumula a camada de tecido adiposo, que geralmente envolve o órgão. O coração também é capaz de contrair e relaxar. Sua contração recebe o nome de sístole e seu relaxamento recebe o nome de diástole. Quando ele se contrai, ele bombeia o sangue, e quando ele relaxa, ele se enche de sangue. A região que origina o batimento cardíaco é denominada de nó sinoatrial. Ele se caracteriza por ser um aglomerado de células que produzem impulsos elétricos. Os vasos sanguíneos são um grande sistema de tubos fechados por onde o sangue circula. Os 3 principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são as artérias, os capilares e as veias. As artérias são vasos que levam o sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Nesse vaso, o sangue corre em alta pressão e elas se ramificam cada vez mais em vasos mais finos, denominados arteríolas. Os capilares, que são vasos sanguíneos muito delgados que conduzem o sangue entre as células dos tecidos e se reúnem em vênulas. E por último, as veias, que são os vasos que vão garantir com que o sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão e para evitar o refluxo do sangue, as veias são dotadas de válvulas. E aqui eu tenho uma pequena demonstração da anatomia cardiovascular. Nós temos a cabeça e a extremidade superior do coração, temos a artéria pulmonar, temos os pulmões, que são essas 2 saídas de ar do coração que vão se direcionar para os pulmões, temos a veia pulmonar, que vai ligar aqui aos pulmões,
temos o átrio esquerdo, a válvula mitral, a válvula aórtica, ventrículo esquerdo, temos tronco e extremidade inferior do coração, temos a veia cava inferior, ventrículo direito, válvula tricúspide, válvula pulmonar, átrio direito, veia cava superior e, por último, nós temos a maior e principal artéria do corpo humano, que é a aorta. Ela se destaca por apresentar paredes resistentes que suportam a alta pressão do sangue. Já aqui nós temos uma pequena demonstração da aorta. Como a gente pode ver, ela se divide em 3 porções: ascendente, arco aórtico e descendente, que são as estruturas da aorta. Sobre a pressão arterial, em uma pessoa adulta, por exemplo, o seu coração bate cerca de 70 vezes por minuto. Em uma criança, o seu coração bate cerca de 120 vezes por minuto. Já em um bebê, seu coração bate cerca de 130 vezes por minuto. Cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionam o sangue para as artérias. E a cada vez que é bombeado, o sangue faz pressão com as paredes dos vasos sanguíneos que se expande e se contrai. E isso é determinado pressão ou pulso arterial, o qual pode ser verificado a frequência dos batimentos cardíacos. Um grande exemplo disso é a hipertensão, que é bastante conhecida pelas pessoas. Ela se dá através da elevação do nível da pressão arterial do indivíduo. Atualmente, ela atinge cerca de 35% da população brasileira e uma média de 60% da população idosa. A hipertensão é uma doença que dura um longo período de tempo